Oséias 6:3. Conheçamos o Senhor, esforcemos-nos por conhecê-lo. Tão certo como nasce o sol, Ele aparecerá. Virá para nós como as chuvas de inverno, como as chuvas de primavera que regam a terra. Então, uma vez eu estava num shopping center, não me lembro exatamente qual foi, junto com meus filhos. E uma das diaconisas da nossa igreja se encontrou comigo. E espantada, ela não soube esconder, espantada ela me disse: puxa, pastor, eu não sabia que era você, né? Você está tão diferente, pensei que fosse outra pessoa. Claro, eu estava de jeans, né? Eu estava de camisa de xadrez e com um bonezinho na cabeça, né? Muito diferente da forma como me apresento na igreja, no púlpito, de paletó, de gravata e assim por diante. Ela viu um outro aspecto, uma outra faceta da minha vida, do meu ser, né? Eu pergunto para vocês me conhecem? Há entre vocês que já me acompanham mais de 10, 20 anos, conhecem talvez a minha adolescência, né? Muito brincalhão, jogava bola, né? Cantava, dançava aqui na frente, né? E assim por diante. Mas aquele Jairo que vocês conhecem na igreja é apenas uma pequena parte do meu ser, do que eu sou. Da mesma forma, quando a gente quer conhecer alguém, nós precisamos ter um encontro com essa pessoa em situações diferentes. Ver essa pessoa por ângulos diferentes. Por exemplo, marca um encontro para almoçar junto, conversar, talvez passear junto, estudar junto, trabalhar junto, servir junto, ou se possível até viajar junto. E assim a gente vai conhecendo essa pessoa pouco a pouco, paulatinamente. Da mesma forma, nosso Deus é também assim. Aquele Deus que você encontra aqui na igreja, nos cultos dominicais, não é o Deus todo. É apenas uma pequena parte do que Ele realmente é. Olha, eu fui convidado, uns 3 semanas atrás, por um casal de idosos da nossa igreja, né? E eles estavam comemorando 70 anos de casados. Olha, 50 anos, que é boda de ouro, já é difícil, já é coisa rara. Mas 70 anos de casamento, né? Foi uma festa muito bonita. Mas eu garanto a vocês que, mesmo que o marido tenha vivido com a sua esposa por 70 anos, partilhando o mesmo teto e a mesma cama, eu garanto que o marido não conhece a sua esposa em 100%. Da mesma forma, nosso Deus, que é eterno, né, para que nós possamos conhecê-lo, nós vamos levar quantos anos? 70, 80, 100, 200? Nós vamos levar a eternidade, porque Ele é eterno. E também tenho enfatizado aqui no púlpito que conhecer alguém não significa apenas conhecer a personalidade, o caráter dessa pessoa. Ah, ele é gente boa, não, ele é meio chato, não, ele é bondoso, ele é muito prestativo. Conhecer alguém significa muito mais do que isso. Quando eu digo que eu conheço minha esposa, significa que eu conheço quem ela é em termos de personalidade, temperamento e caráter, mas também o que ela era, o que ela é e o que ela fez. Quais são coisas que ela conseguiu produzir. Tratando-se de um pintor, por exemplo, quais são as obras, quais são os quadros que essa pessoa pintou. Portanto, é conhecer a vida inteira dessa pessoa. Da mesma forma, nós precisamos conhecer nosso Deus, na sua totalidade. Talvez Deus que nós até hoje conhecemos seja uma parte muito pequena, até ínfima, do que Ele realmente é. Irmãos, Ele é tão grande que nós sabemos que há 3 grandes museus, né, que a história da humanidade reconhece como sendo os maiores, os melhores, ou que vale a pena a gente visitar e conhecer.
é aquele museu que fica na cidade de Londres, na Inglaterra. Outro museu fica na cidade de Paris, na França, que é Louvre, não sei como pronunciar corretamente. E outro museu é aquele que se localiza na Rússia, na São Petersburgo, né? Hermitage, não sei se é a pronúncia correta também. São 3 museus mais famosos. E segundo os caras que entendem da arte, dizem que para você poder realmente apreciar cada obra, cada pintura, né, cada estátua, né, exibidos, né, nesses 3 museus, você leva no mínimo, alguns meses, segundo alguns, até 1 ano. Agora então imagina você conhecer o nosso grande Deus, conhecer as obras dele. Nós vamos levar quantos anos? 100 anos? 200 anos? Não, nós vamos levar eternidade. E quando nós consideramos algum objeto muito importante, muito precioso, nós temos a tendência de avaliar, ver esse objeto por vários ângulos distintos. Por exemplo, quando a gente pega uma pedra de diamante, né? Eu nunca vi alguém avaliar uma pedra de diamante apenas por um ângulo único. Oh, bonito, acabou. Não. Pega essa pedra e olha assim, nossa, agora vira, né? Agora vê contra a luz, ou aqui, ou bota aqui em cima de um dos dedinhos para ver como é que fica. Se fosse fazer um anelzinho com essa pedra de diamante, a gente avalia, aprecia por vários ângulos, diferentes pontos de vista, porque essa pedra é preciosa para mim. Quando a gente for apreciar também paisagem, isso acontece. Existe uma montanha muito famosa, né, e atração turística, tal. Você pode apreciar a beleza dessa montanha olhando de baixo para cima. Mas também, e muitas vezes acontece, você vai até o topo dessa montanha e olha de cima para baixo. E a paisagem, a cena é diferente. O espetáculo é diferente. É a mesma montanha, ela não foi embora para lugar nenhum, está lá. Mas dependendo do ângulo pelo qual você enxerga essa montanha, o espetáculo, a paisagem, a sensação muda completamente. Por exemplo, a última vez que eu fui para Foz do Iguaçu, né, também entrei nesse barco pequenininho, né, vi a Foz do Iguaçu de longe, nossa, aquela paisagem majestosa, né? A gente foi até bem perto, né, apreciar aquela cachoeira toda de baixo para cima. Mas também não podemos esquecer que quando a gente for visitar Foz do Iguaçu, nós precisamos atravessar a fronteira para o lado da Argentina para ver essa cena, Garganta do Diabo, né? É diferente, de cima para baixo, você olha a mesma cachoeira, a sensação, o espetáculo é distinto, né? Dá até vontade de você, nossa, de querer pular, cuidado, né? Dá vontade, realmente, dá aquele impulso de querer mergulhar junto com aquela cachoeira. Da mesma forma, irmãos, nosso Deus grandioso, que nos criou, a natureza, o mundo natural e sobrenatural, Ele quer que nós apreciemos a Ele mesmo e a tudo que Ele criou por vários ângulos. Diferentes perspectivas, em diferentes situações. Irmão, eu não sei em que situação você se encontra hoje. Se é favorável ou desfavorável, se é difícil ou está fácil, eu não sei. Mas certamente você encontrará uma outra faceta, um outro aspecto, um outro pedacinho de Deus que você até então conheceu. Às vezes, Deus te força para uma situação inédita, nova, que nem sempre é favorável. Assim como Deus tem feito com o seu povo de Israel no Antigo Testamento. Às vezes Deus coloca seu povo em situações muito difíceis, dramáticas também, levando o povo ao cativeiro,
deixando o povo inimigo invadir a terra deles, trazendo do Egito, fazendo eles perambularem por 40 anos pelo deserto. Por que Deus faz isso? Porque Deus quer mostrar quem Ele é. E mostrar as diferentes facetas e diferentes aspectos do que Ele realmente é. Um outro exemplo que eu poderia citar, para facilitar nossa compreensão, é quando a gente pensa em Egito. Qual é a primeira figura que aparece na sua mente? Quando se fala em Egito, você logo associa o Egito com pirâmide. Faraó, pirâmide. Mas aquilo é construção arquitetura, né? Fala em, por exemplo, a pintura da antiga egípcia. Quando se fala em pintura, logo nós pensamos nessa figura, que é uma pintura mural, né? Os antigos egípcios, então, tinham, né, essa habilidade de pintar as personagens num muro, num plano, que é bidimensional. Agora, veja com atenção o rosto dessas pessoas que são pintadas. O rosto está sempre virado para o lado, para o esquerdo ou para o direito, mas nunca olha para você, para o observador, frontalmente. Sempre o rosto está virado para um lado. Por que será? Só o perfil aparece, e você vai encontrar essa característica como um constante em todas as pinturas da antiga egípcia. Por quê? Porque profile, ou perfil, né, nos dá informações precisas quanto às características essenciais dessa pessoa, né? Então o perfil mostra, por exemplo, os traços do rosto, né? O nariz, se é pontiagudo, é mais truncado, né? A boca, os lábios, né? Se o queixo é mais protuberante ou é mais para dentro, a linha de pescoço, o formato da orelha e assim por diante. São os traços marcantes, né, que caracterizam essa pessoa. Agora, no entanto, dá uma olhadinha no olho dessa mulher, e tanto outros homens também que estão aí. Você não nota que esse olho está grande demais para quem está olhando para o lado? O olho deveria ser muito menor, mas o olho está bem grande, como se a pessoa estivesse olhando para você, frontalmente. Por que assim foi desenhado? Porque, como eu falei, egípcios queriam, né, mostrar as características essenciais dessa pessoa. Portanto, embora o rosto estivesse virado por um dos lados, o olho, eles desenharam bem grande, né, como se estivesse olhando para frente, porque é uma marca que caracteriza essa pessoa. Agora veja o corpo. A metade superior do corpo está voltada para frente, mas a metade inferior do corpo, veja bem, pode apertar, está virado para o lado, para o esquerdo ou para o lado direito. Veja o bumbum da mulher, né? Se ela estivesse para frente, com o corpo voltado para frente, esse bumbum não aparecia, mas tem bumbum, tem as pernas e o pé. Os pés estão virados também para o lado, né? Que dá para ver o tornozelo, a grossura do tornozelo da mulher, o tamanho do pé da mulher, até o dedão dá para ver, porque essas são as características que realmente dizem quem essa pessoa é. Então, segundo a concepção de artistas egípcios da antigo Egito, eles tinham que desenhar algo que é tridimensional num plano bidimensional, né? Colocando vários pontos de vista, vários ângulos pelos quais eles enxergavam essa pessoa ou objeto em questão. E eles colocaram dessa maneira. Agora, adotando essa filosofia ou essa concepção artística, na era moderna, veja o quadro, né, de Dora Maar, que é pintado por Pablo Picasso. Parece que há duas pessoas, mas não é isso. Nós sabemos que ele representa, né, aquela escola chamada cubismo. Ele tentou desenhar numa folha, digamos assim, tanto o rosto dela visto pela frente e
visto pelo lado. E veja a mão, né? Veja a mão, né? Assim meio pendurada, assim caída. Você vê que as unhas estão pintadas com esmalte, não sei se é vermelho, não sei o quê. Então deveria ser, aquela mão deveria ser o dorso da mão, mas na verdade, se você for olhar direito, é a palma da mão. Quer dizer, numa mão única, o Pablo Picasso procura mostrar as duas faces da mão. Quer dizer, ângulos diferentes, pontos de vista diferentes. Isso ele tentou colocar tudo isso num plano bidimensional. Porque ele entendeu que dessa maneira que ele poderia mostrar todas as características essenciais dessa pessoa. Muito bom, pode tirar. Portanto, baseado nesse princípio, nessa técnica, nós também precisamos conhecer nosso Deus através de diversos pontos de vista, diversos ângulos, diversas situações e diversos ambientes. Só assim nós poderemos realmente chegar perto daquele que é essencial do ser divino. Por isso Deus às vezes nos coloca em diversas situações. Eu não sei realmente em que situação você está hoje. Muitos dizem que não está bem. O negócio não está indo bem, contas aumentando. Aliás, conta de eletricidade dobrou, mais que dobrou. Eu e minha mulher até fizemos conta, porque se a gente pagava R$100, a última conta veio com 200 e tanto. Nós gastamos tudo isso, né? Aí chamamos os filhos, olha, vocês precisam economizar energia e tal. Aí um dos filhos deu uma sugestão: pai, por que você não compara as contas de eletricidade deste mês e do mês corrente do ano passado? Boa ideia. Assim a gente vai saber quanto que nós gastamos mais. Quando nós comparamos, o gasto era idêntico. Era mesmo gasto, só que realmente a conta de eletricidade subiu demais. As coisas estão aumentando, preços estão aumentando, né? E realmente não está boa. Mas nós podemos tirar proveito dessa situação. Talvez seja uma situação que Deus permitiu para que nós possamos olhar o mesmo Deus por um ângulo diferente. Estando numa situação diferente, nós podemos enxergar uma outra parte de Deus. Irmão, Deus que você conheceu quando você era patrão é um Deus. Mas Deus que você conheceu desde que você se tornou empregado de uma firma é outro Deus. Deus que você busca quando você está no topo da montanha é um Deus. O Deus que você busca quando você encostou o teu rosto no chão frio é outro Deus. Não é que Deus mudou, é o mesmo Deus, mas nós estamos enxergando outras facetas, outros aspectos do nosso Deus grandioso. E Ele é bondoso, e Ele é generoso, Ele é fiel e Ele é justo. Portanto, procure tirar proveito da situação, em vez de só ficar reclamando. Por que nós precisamos conhecer nosso Deus? Por vários ângulos, por várias situações e ambientes. Porque nós o amamos, para começar. E porque Ele é um Deus muito importante em nossas vidas. Igual nós seres humanos. Há certas pessoas que não são tão importantes na sua vida. Aquela pessoa com quem você depara todo dia, no trabalho. Oi, João, tudo bem? Mas o relacionamento nunca avançou mais do que isso nos últimos anos. Por quê? Porque aquela pessoa não é tão importante para você. Basta você conhecê-lo por um ângulo único, numa situação dada. Você não avança no relacionamento com ele, porque não é tão importante. Mas quando você considera uma pessoa importante na sua vida, o que você faz? Você procura conhecer essa pessoa sob diferentes
âmbitos, através de diferentes ângulos, em diferentes situações. Convida, almoça, trabalha, conversa, viaja, não somente aqui na igreja, mas também convida em casa e assim por diante, porque essa pessoa é importante para você. E se nosso Deus é tão importante em nossas vidas, cabe a nós conhecê-lo em várias situações, por vários ângulos. Situação inédita nos amedronta. Uma situação que não é familiar a nós, uma nova situação. A gente tem medo do desconhecido. Às vezes a situação dificulta a minha vida, às vezes a gente sente vergonha até, mas nessas horas que você precisa se lembrar do que nós estamos tentando compartilhar hoje. A passagem diz: conhecer Deus, e não parar, não desistir de conhecer Deus, prosseguir em conhecer Deus. Nós conhecemos Deus quando aceitamos Jesus como nosso Senhor e Salvador, mas isso não é o suficiente, nós precisamos continuar a conhecer nosso Deus, porque nós o amamos e porque Ele é importante para nós. Mas o que está acontecendo hoje em dia? Talvez com você. Você ouve sermão e está aí. Nada me toca o coração. Ao invés de estar compassivo, consideração compassivo, seu coração está simplesmente passivo. Nada entra no meu coração. Você lê a Bíblia. Antigamente você se emocionava com a palavra do Senhor. Você orava, às vezes você interrompia a leitura para poder orar, agradecendo a Deus, a gratidão pelas bênçãos que Ele tem derramado em suas vidas. Hoje em dia não, você lê e não tem nada a ver com aquela confissão do salmista, que ele sente prazer na meditar a palavra do Senhor dia e noite. Não tem prazer nenhum. Você canta, você ora, não tem emoção, não há palpitação, o coração não bate forte. E dia a dia, cotidiano, é muito tedioso, é enfadonho, não há emoção, não há nem sensação. Por que isso está acontecendo com o irmão? Por que isso está acontecendo com você? Você vai me perdoar, me desculpar, mas eu vou dizer, sabe por que isso está acontecendo? Porque você deixou de conhecer a Deus, porque você parou, você desistiu de conhecer a Deus. Nosso Deus é tão grande, Ele é uma fonte inesgotável de novidades, Ele é uma fonte inesgotável de alegria, mas você deixou de conhecê-lo, você parou, você desistiu, pensando que Deus não é mais tão interessante para mim, eu já conheço Ele. Irmão, Deus que você conheceu é apenas uma pequena parte dele. Quando você pega, por exemplo, o boletim, qual vai ser a passagem que vai ser pregada hoje? Essa passagem já conheço, vai ser sempre aquele mesmo sermão. Talvez não é porque a palavra seja a mesma, sabe por quê? Porque você enxerga a palavra do Senhor sempre por mesmo ângulo. Talvez porque você enxergue Deus sempre com a mesma perspectiva. Você não saiu do seu lugar para enxergar Deus sob outro ângulo. Por sempre a palavra é a mesma, porque sempre pensa da mesma maneira, sempre aceita Deus da mesma maneira, sempre vê nosso Deus tão grande por mesmo ângulo. Irmão, você que é casado sabe muito bem que ao longo da vida conjugal há momentos de tédio. Eu pergunto para você, quando é que o tédio sobrevém à vida conjugal? Quando isso acontece? Já experimentou? Eu sei, porque eu tenho 30 anos de casado. Sabe quando o tédio sobrevém à vida conjugal? Quando o marido considera a sua esposa não mais interessante. Ela não é mais interessante. Antes,
Ela era cheia de novidades, isso me alegrava e me motivava, né? Me entusiasmava, mas hoje em dia ela deixou de ser novidade, não é mais interessante. Eu já conheço ela, você considera ela como já. Eu não preciso mais conhecer minha esposa, porque aí eu já a conheci. A partir do momento em que você pensa dessa maneira, o tédio bate à porta da sua vida conjugal. Da mesma forma, ao longo da nossa vida jornada espiritual, há períodos de tédio. Quando isso acontece, irmão? Quando você considera Deus não mais interessante. Ele não é mais novidade para mim. Como se você já soubesse todo o ser divino. Como se você já tivesse experimentado tudo o que Ele é. Oséias capítulo 4, versículo 6 diz exatamente a respeito disso. Meu povo foi destruído por falta de conhecimento. O que significa falta de conhecimento? Numa outra versão em português diz: o povo deixou de conhecer Deus. O povo ignorou a Deus. Não tem mais vontade de conhecer Deus. Ou por falta de entusiasmo, por falta de animação, por falta de motivação, ou pensa que já conheceu. Ou pensa que esse Deus, existindo ou não existindo, pouco me importa. Deus? Ultimamente Ele não tem me ajudado em nada. Tanto faz, existindo ou não existindo. Você simplesmente ignorou a Deus. Irmão, como eu falei, para você conhecer Deus, esse Deus interessante, é como uma mina de novidades, que você cava e nunca termina, sempre coisas novas e maravilhosas vão surgindo. Para conhecer esse grande Deus, leva a eternidade. Então deixa de ser orgulhoso, deixa de ser ignorante, irmão. Se você quer motivação, animação, brilho, vigor na sua vida, você precisa continuar a conhecer nosso Deus. Todo dia é uma novidade, irmão. Basta você querer que você encontre Deus. Não aquele Deus que você conheceu ontem, mas é um outro Deus que acrescenta, que adiciona, que enriquece a sua vida. Todo dia é só você querer, que você vai encontrar um outro pedacinho de nosso Deus tão bondoso, tão maravilhoso, cheio de novidades. Para conhecer o universo inteiro que Deus criou, nem vamos falar sobre o universo. Para conhecer esse planeta Terra, né, que Deus criou, que é uma maravilha, sei lá, a gente levaria quantos anos? 100 anos, 200 anos? Há tantas pessoas e tantas etnias, tantos grupos interessantes lá fora, que foram criados à semelhança de Deus, tantas culturas e histórias interessantes. E por meio desses elementos, nós podemos conhecer Deus que até então nós não conhecemos. Não somente as montanhas majestosas e rios, mares, mas até o mundo de micro-organismos. Você olha no microscópio, cada ser micro, né? Aquele ser tão miudinho. Mas se você buscar, até esse mundo de micro-organismos você encontra Deus. A lei de Deus rege esse mundo também. É só você querer. Claro que nós temos medo, como eu falei, de nos encontrarmos numa situação inédita, diferente, medo do desconhecido. A gente quer manter o status, né? Por quê? Porque é mais confortável, é zona de conforto, né? E quanto mais velho ficar, né, menor é a vontade, a força que tem de querer se jogar, se projetar numa situação inédita e diferente. Porque prefere ficar com o que é familiar. Porque assim é mais confortável e é mais cômodo. Em outras palavras, não quer ficar pensando. É a preguiça de pensar. É confortável, é cômodo, mas não é interessante. É uma vida sem brilho, como eu falei, sem vigor. Não é você que leva a vida, mas a vida leva a você.
Romanos capítulo 12, 2 diz assim para nós: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Resumindo em palavras curtas, você precisa renovar sua mente, você precisa renovar seu coração, transformando a mente, transformando o seu coração, para que você possa conhecer e continuar a conhecer esse grande nosso Deus. Agora, é a nossa parte renovar nossa mente, nosso coração. E como é que eu posso renovar minha mente e o meu coração? Sentar numa cadeira o dia inteiro e começar a citar uma fórmula mágica: renove, 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 estou renovado, estou renovado. Não, para você renovar sua mente e seu coração, você precisa de estímulos. Estímulos. Precisa ver, precisa ouvir, precisa sentir na pele, no seu coração. Seu coração precisa palpitar e pensar e refletir. E para que isso possa acontecer, você precisa olhar o objeto, este mundo, Deus, por diferentes ângulos. Nossa vida, nosso cotidiano, se resume em circular por 3 diferentes estações: igreja, lar e trabalho. Igreja, lar, família e a loja, trabalho. Irmãos, nós precisamos sair um pouco desse ciclo, porque existe o quarto fator, que é o mundo. Lá também há gente morando, gente diferente de nós. Lá também Deus opera, lá também Deus existe. Basta você querer. Basta você querer encontrar Deus no mundo. Por isso, nós não podemos deixar a chama de entusiasmo que há em nós se apagar. Essa chama de querer conhecer mais, de amar a Deus, precisa estar sempre acesa. Portanto, faça essa pergunta para você mesmo, né? Será que eu amo de verdade nosso Senhor? Será que eu tenho o desejo de querer conhecer nosso Deus? Será que eu quero intimidade com Ele? Será que eu quero conhecer de verdade quem é Deus para poder servi-lo cada vez melhor? Você tem esse desejo no seu coração? Não somente este mundo que Deus criou é tão extenso e vasto, mas a palavra do Senhor que contém na Bíblia também é um mundo vasto e extenso. Há muitas partes que nós desconhecemos, portanto, nós precisamos conhecer a palavra do Senhor. No entanto, há muitos que realmente dizem como se já soubessem de tudo. Irmão, até Senhor Jesus Cristo descreveu o reino de Deus usando diversas parábolas. Até Jesus Cristo usou essa técnica de entender o reino de Deus através de diferentes ângulos. Mateus capítulo 13, por exemplo, há várias parábolas que descrevem o que é o reino de Deus. É parábola de sementes, né, distribuídas em diferentes tipos de solo, parábola de grão de mostarda, parábola de fermento, parábola de joio, parábola de tesouro escondido, parábola de pérola preciosa e, por fim, parábola de rede.
para pegar peixes. Até o Senhor Jesus Cristo usou 7 parábolas diferentes para descrever o mesmo reino de Deus. E nós também precisamos conhecer esse Deus em diferentes situações, em diferentes ângulos, né, em diferentes pontos de vista. Se Jesus fez isso, quem somos nós para negar essa maneira de nos aproximarmos de Deus? É o mesmo Deus, mas se você sair um pouco do seu lugar, você conhecerá um outro lado, outra faceta de nosso Deus. Irmãos, para finalizar, eu queria acrescentar mais um pensamento que eu queria compartilhar. Mas o nosso Deus é tão grande, e nós somos limitados no tempo e no espaço. Fisicamente é impossível para nós conhecer o nosso Deus em através de todos os pontos de vista. É impossível fisicamente para nós estarmos no mesmo lugar e enxergar Deus através de diversos ângulos. Muitas vezes nós precisamos lançar mão de um ponto de vista de uma outra pessoa. Muitas vezes nós precisamos lançar mão da experiência de um outro irmão. Nós precisamos tomar emprestado a visão, a reflexão de um outro ser humano a respeito de quem Deus é. Em outras palavras, nós precisamos ter nosso coração bem aberto para aceitar as experiências de outras pessoas que tiveram sobre quem Deus é. Mostrar outro quadro para vocês, né? Se você for visitar na Itália, não esqueça de visitar a cidade de Florença, né? E nessa cidade de Florença há um catedral chamado Santa Maria Novella. Santa Maria Novella. E nessa igreja há um quadro de pintura muito famoso exibido, né? É um quadro pintado por um pintor italiano chamado Masaccio, não sei, a pronúncia não sei, Masaccio, né? E o nome desse quadro é Holy Trinity, né? Então é a Santa Trindade. E essa pintura é muito famosa porque é considerada aquela obra que realmente inaugurou uma nova era da história da arte ocidental, que é a Renascença. Agora, para você poder apreciar esse quadro, irmão, você pode estar bem próximo, rente ao quadro, ou um pouco longe, para o lado direito, lado esquerdo, tanto faz. Mas segundo um entendido, que eu li num livro, diz que para apreciar de verdade, né, esse quadro, você precisa se afastar uns 6 metros do quadro, ficar bem de frente à pintura e olhar o quadro com um dos olhos fechados. Daí, esse quadro, que aparentemente é bidimensional, se torna tridimensional. É como se você colocasse aquele óculos de 3D e assistisse um filme na tela. De repente, algumas pessoas estão mais próximas de você, a cruz onde Jesus está, mais para trás, e Deus Pai fica mais para trás, num plano mais fundo do quadro. Dá essa impressão. Agora, quem é que descobriu isso? Não sei, mas alguém deve ter visto e apreciado e dito, uau, uau, uau. E ele acabou dando essa informação, passando essa informação para alguém, né? Irmão, eu não tive a oportunidade de visitar essa igreja, mas surgindo essa oportunidade, eu faço questão de ir lá e me afastar 6 metros do quadro, fechar um dos olhos, não sei esquerdo ou direito, mas eu quero ver e para sentir, né, o real valor desse quadro, desse quadro é importante. Irmãos, até para apreciar um quadro, nós precisamos de informações de outros. Até a gente apreciar um quadro de pintura, uma obra de um homem, nós queremos enxergar ele de diferentes ângulos, diferentes maneiras.
Então nosso Deus, que é tão grande, tão grandioso, tão bonito, cheio de novidades, precisa ser apreciado e avaliado por diversos ângulos e por diferentes situações. Portanto, a sua situação de hoje é mais uma dessas situações pela qual você enxerga Deus poderoso. Não é motivo para ficar de cabisbaixo. Não é motivo para ficar reclamando. Você deve agradecer a Deus. Oh, Deus, obrigado. Porque se não fosse essa situação, né, armada para mim, até de maneira forçada, eu sempre teria enxergado sempre o mesmo lado de Deus. Mas porque Deus me colocou aqui, agora eu posso conhecer o Deus misericordioso. Irmão, quando eu pequei, meu coração estava muito pesado. Eu busquei Deus, e Ele me perdoou. Eu conheci um Deus, uma parte de Deus. Quando eu me senti que Deus me usou como instrumento, e eu agradeci a Deus, aquele Deus era um outro Deus, era um outro pedacinho de Deus. Nós precisamos conhecer esse Deus em diferentes situações. Existe uma passagem na Bíblia que diz o seguinte, é Lucas capítulo 5. Vinho novo deve ser posto em odres novos. Vinho novo deve ser posto em odres novos. Claro que, no contexto, esse vinho novo significa não a lei, mas nova aliança, Senhor Jesus Cristo, o Evangelho. Mas nós podemos aplicar esse princípio na nossa vida de hoje. Vinho novo, odre novo. Para você colocar vinho novo, você precisa trocar constantemente seu odre. Para você colocar palavra nova de Deus no seu coração, você também precisa trocar o odre do seu coração. Seu coração precisa se renovar constantemente para poder receber palavras novas, renovadas de Deus sempre. Esse é o princípio. Se você quer tomar vinho novo, é necessário que você prepare odre novo. A palavra de Deus é como o vinho novo, refrescada, nova, renovada. Mas você também precisa se renovar para poder usufruir dessa palavra fresca e nova. Nós que usamos computador todos os dias, sabemos muito bem que hoje em dia, cada dia que passa, programas, softwares, cada vez mais avançados, novos, e a gente acaba colocando aplicativos em nossos computadores, em nossos celulares e tal. Mas você sabe muito bem que não adianta comprar aplicativo mais recente, mais moderno, se o seu computador, se o celular, o hardware não consegue aceitar. Porque não roda. Porque seu computador está com capacidade de memória muito reduzida. Processador muito antigo. Não adianta colocar um software, tecnologia de ponta, no teu aparelho que não roda. Não roda. Não adianta a palavra fresca, nova, do Senhor Jesus Cristo, entrar na sua vida, porque não opera. Porque seu computador é muito antigo. Sua maneira de pensar é muito obsoleta. Você insiste sempre no mesmo ângulo, mesma situação, mesmo ponto de vista. Está na hora de você fazer upgrade.
Se a palavra de Deus, se Deus não te emociona, não comove você, duas possibilidades: ou você parou e desistiu de conhecer Deus, ou seu computador está muito velho, seu coração está muito obstinado. O mundo não vai mudar enquanto você não mudar a si mesmo. Irmão, se você então continuar a conhecer esse Deus, querer conhecer esse Deus, que tipo de bênçãos Deus vai derramar sobre nossas vidas? Para terminar, veja o texto de hoje. Tá? Vamos ler junto novamente esse texto? O que o texto diz aí, por favor? Tão certo como nasce o sol, ele aparecerá, e virá para nós como as chuvas de inverno, como as chuvas de primavera que regam a terra. Em outras palavras, ele promete duas bênçãos. Em primeiro lugar, ele se mostra, assim como o sol nasce todos os dias, né? Para aquela pessoa que procura conhecer a Deus, Deus se torna conhecível. Olha, quando Deus se esconde, não tem como o ser humano encontrá-lo. Pode colocar não sei quantos satélites, você não encontra Deus quando Ele resolve se esconder de nós. Mas nosso Deus, Ele é tão prestativo, atencioso, que quando você procura conhecê-lo, tem aquela fome e sede dEle, Ele aparece, Ele se mostra, Ele deixa se conhecer por você. Essa é a grande promessa de Deus. E a segunda promessa é a chuva. Irmão, para um agricultor, não há nada mais feliz do que a chuva cair no tempo certo, na quantidade certa, para molhar o solo, a terra, porque isso vai resultar na abundância, na produção de frutos. E Jesus prometeu isso. Aliás, o profeta Oséias, né, tomou emprestado, na verdade, o que Deus já deu por meio de Moisés. Porque há uma passagem, Deuteronômio, capítulo 11, que eu vou ler para vocês para finalizar. Diz a seguinte: portanto, se vocês obedecerem fielmente aos mandamentos que hoje lhes dou, amando o Senhor, o seu Deus, e servindo-o de todo o coração, de toda a alma, até aqui é condicional. Tá? Em outras palavras, se você não parar, não desistir de conhecer Deus, aí vem o versículo 14: então no devido tempo enviarei chuva sobre a sua terra, chuva de outono e de primavera, para que vocês recolham o seu cereal e tenham vinho novo e azeite. Ele dará posto nos campos para os seus rebanhos, ele dará pasto nos campos para os seus rebanhos. E quanto a vocês, terão o que comer e ficarão satisfeitos. Se lembram do sermão de 3 domingos ou 2 domingos atrás, irmão, quando eu disse: aquele que tem fome e sede da justiça são felizes e serão satisfeitos. Deus se faz conhecível e Deus supre as nossas necessidades. Irmão, curve a sua cabeça. Você que está bocejando, conversando, cochilando, irmão, está na hora de você dar uma chacoalhada na sua vida, irmão. Não é por falta de sono, não, é por falta de interesse em conhecer Deus. Você acha que já conheceu tudo, né, sobre Ele? Que Ele não é tão importante na sua vida? Ele é impotente? Irmão, seja humilde diante de Deus e procure conhecer nosso Deus, porque Ele atende nossas orações, Ele sabe das nossas necessidades, e Ele quer mostrar a si mesmo
E esse mundo maravilhoso que Ele criou, por meio de diferentes ângulos, por diferentes situações, porque Ele é uma fonte inesgotável de novidades e alegria. Senhor Deus, a palavra foi proferida, e que Santo Espírito nos ajude, nos lembrar dessa palavra e praticá-la dia a dia. E que nossa jornada espiritual não seja enfadonha nem monótona, ao contrário, seja uma vida cheia de novidades, vigor, brilho, entusiasmo e animação e esperança. Em nome do Senhor Jesus Cristo que nós oramos. Amém?